Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, aproveitando que estamos assim em pé, por favor, busque na sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 14. E o versículo de número 15. Diz-nos a palavra: E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Podeis sentar. Marchando em vitória em 2025. Este é o propósito. Eu sei que a mídia, tanto ela, a profissional como a social, trazem prognósticos não tão avissareiros para nós. Os profetas do caos, eles estão de plantão e estão dizendo a mim e a você, diuturnamente, que este ano será um ano bastante difícil. A gente começa a olhar para um lado e o outro, dólar que disparou. Nós temos 2 anos de governo e de algo palpável de governo mesmo nós não conseguimos ver. E os prognósticos para este ano são os mais calamitosos. Há um terrorismo realmente estabelecido. Eu dizer a vocês que nós não seremos atingidos por tudo aquilo que acontece em nossa nação, estaria cometendo um grande erro. Porém, nós contamos com Deus. Ele está do nosso lado. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Israel, ele é aquele povo originário de Abraão com a promessa. Capítulo 15 de Gênesis, Deus, então, naquele pacto que ele faz com Abraão, ele disse: o povo, teu povo, estará escravizado em uma outra nação por 400 anos. Passou-se 430. E agora Moisés é comissionado para libertar este povo que está no Egito como escravos. Eles chegaram como bem-vindos, mas a Bíblia diz em Êxodo 1 que subiu ao trono um rei que não conhecia José. E por desconhecer José, ele lançou mão ao povo de Israel para escravizá-los, porque viu a mão de obra barata. E naquela escravidão, Israel sofreu penosamente. Mas, quando você tem um Deus, todo sofrimento tem um ponto final. Não importa o tempo que dure. No tempo de Deus, ele chega com socorro. E aqui a Bíblia disse que Deus levanta Moisés, e Moisés encaminha-se para o Egito, e, através de milagres, tira o povo do Egito. E eles vêm em direção à terra prometida, que Deus havia dito a Abraão. E depois passou a promessa para Isaque e Jacó. E Moisés foi um pronunciador, o garoto propaganda de Deus para a terra. E Moisés dizia ao povo: a terra mana leite e mel, e é para lá que nós vamos. E Deus tira o povo e encaminha pelo deserto até as origens do Mar Vermelho. E quando eles chegam ali, no Mar Vermelho, depois de consolarem da morte dos seus primogênitos, os egípcios então se armam e vêm buscar o povo novamente. Mas a Bíblia disse que Deus encorajou Moisés, dizendo: estes egípcios vocês não vão ver mais. Estes inimigos não vão mais levá-los em capturação. E a Bíblia diz também, meus irmãos, que Moisés, naquele momento, quando o povo vê que
os egípcios vêm chegando, há uma comoção naquele lugar. Todos começam a ficar assustados, porque já começaram a passar pela mente o trabalho forçado, a perca dos direitos, porque escravos não têm direito algum. E eles então entram em pânico e começam a clamar. E é quando, no versículo de número 15, que o Senhor Deus intervém naquele momento, dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, na sua tradução. Marchem. Deus, ele muitas vezes diz umas palavras bastante interessantes em sua própria palavra. Porque quando Deus disse marchem, qualquer pessoa, humanamente falando, estaria dizendo: o Senhor não está vendo que tem um mar na frente? Como avançar para dentro das águas? Quando Deus diz a você que deve tomar uma atitude de ação, é porque Ele sabe o que vai fazer. Antes que você dê o primeiro passo, Deus já acionou o seu poder para te ajudar e fazer o milagre acontecer. O povo não sabia o que ia fazer. O povo não sabia o que ia acontecer. Mas Deus sabia. Quem sabe você está no mesmo incógnita. Não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer nesse próximo ano. Mas eu quero que você receba esta palavra debaixo do temor de Deus. Deus já sabe o que vai fazer com a tua vida. Ele já sabe. Porque antes que 2025 chegasse, Deus já estava lá, cuidando de todos os detalhes. Será mais um ano com Deus, será mais um ano com a bênção de Deus, será mais um ano com a proteção de Deus. Não importa quantos faraós que se levante contra a sua vida, o mar vermelho vai abrir, você vai passar, porque Deus estará com você em 2025. Se você assim o crê, levante a tua mão e dê um brado de glória. Aleluia. Agora, interessante, irmãos, é que para marchar em vitória neste ano, eu e você precisamos de algumas cositas pequenas. Precisamos. A primeira coisa para você marchar em vitória, você precisa ter um foco adiante. Não olhe para trás. A estratégia do inimigo é nos prender no nosso passado. É o que ele utiliza. E todas as vezes que você quer dar um passo, ele vem com o pensamento dizendo: mas ontem você fez isso. Anteontem você agiu dessa forma. Olha, o mês passado você cometeu um erro grave. E aí você se sente neutralizado por um passado que te aprisiona. É por isso que Deus está dizendo: marche. Porque quem marcha não olha para trás. Ele tem um foco determinado, e é para este foco que ele está caminhando. Não admita que Satanás te prenda no passado. 2024 passou. Marche. Avance. Vai adiante. Porque o teu Deus vai com você. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Deus não quer a tua vida como um monumento recordatório. Deus quer você em ação. Deus quer você marchando. Deus quer você avançando.
Não importa, não importa. Tem o mar, mas marche. Tem o problema, mas marche. Tem um obstáculo, mas marche. Vai adiante, porque você vai ver que quando você marcha, você dá um passo, Deus dá dois, porque Ele sempre está um passo adiante de você, fazendo aquilo que você não pode fazer. Marche. Não olhe para trás. O mandato era não olhar para trás, e a mulher de Ló olhou. E ela não pôde viver o restante da história. Isso são mortes precoces. Quando a pessoa toma uma atitude deliberada de desobediência contra a um mandato expresso de Deus. E Deus está dizendo a nós como igreja, as notícias podem serem as mais terríveis e aterrorizantes, mas nós temos um objetivo e um alvo. Nós vamos continuar marchando. Nós vamos marchar com crise, sem crise. Nós já marchamos com Covid, com máscara, com higienização de mãos. Nós marchamos com distanciamento. Nós marchamos com poucos, nós marchamos com muito. Nós marchamos sorrindo, nós marchamos chorando. Nós fomos avançando e olha onde nós já estamos, porque tomamos um posicionamento atrevido. Não importa o que vai acontecer, nós vamos marchar e vamos marchar com Deus. Vamos marchar com Deus. Então, olhe para frente. Olhe para frente. O teu Deus manda-nos a marchar-nos e nós vamos obedecer. A segunda cosita que eu necessitamos fazer neste ano de 2025 para marchar em vitória, a primeira é não olhar para trás, a segunda é fazer alguma coisa. O que é isto? Sair do estado de preguiça. Deus nos chama não para espectadores, Ele nos chama para protagonistas. Se você quer fazer parte dessa história, então precisa fazer alguma coisa. Deus disse a Moisés: e tu, Moisés, pega a vara que está nas tuas mãos e toca nas águas. Porque todo o milagre de Deus é uma sociedade entre o divino e o humano. O humano sempre fica com a parte mais leve do piano. Deus sempre leva a carga maior. Nós precisamos parar de pensar que, de repente, eu vou dormir e vou levantar de manhã e vou ter a maior unção. Ou então eu vou levantar de manhã e vou ter a maior sabedoria, o maior entendimento bíblico. Amanhã então Deus vai vir e mandar toda uma legião de anjos para fazer com que um milagre grande aconteça comigo. Ô meu amigo, pode ser que aconteça. Pode ser. Quantas pessoas sábias como Salomão pisou nessa terra? Só Jesus e os outros. Os outros tiveram que estudar. Os outros tiveram que estudar. Unção, poder, conhecimento, você precisa trabalhar. Ah, mas de repente, não tem esse de repente. Mas não tem um de repente de Deus? Tem, mas depois de 10 dias de oração. E de repente veio o vento veemente e impetuoso, mas eles passaram 10 dias orando. Nós só estamos esperando o de repente, mas a oração a gente não quer fazer. Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele só tinha uma diferença. Ele orou. Aí o céu abriu. Nós temos as paixões de Tiago e temos outros problemitas. Quais são? Nós não oramos. E se oramos, você já experimentou orar e gravar a sua oração e tentar ouvir depois? Eu duvido que se depois que você ouvir a sua oração, você vai dizer: credo, isso é oração que se faça?
Notou que a nossa oração, ela começa assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e a gente já entra no modo turbo de petição? Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu tio, meu cachorro, minha avó. A gente não dá nem aquele tempo de louvor, de adoração, de despertar o prazer na oração. Pode ser que os milagres aconteçam de repente, mas há sempre um milagre a ser feito da tua parte. Qual é? Sair do estado de estacionamento. Fazer alguma coisa. A melhor alternativa, meu casamento não está funcionando. Pois bem, meu amigo, faça alguma coisa. Se você quer algo que nunca teve, deve fazer algo que nunca fez. Se você está vendo que da forma como está, a canoa vai virar, meu amigo, é hora de se levantar e dizer, a canoa não vai virar. Se depender de mim, eu vou colocar a minha parte, eu vou fazer o meu esforço, eu vou trabalhar, eu vou mudar, eu vou agir, porque eu não vou admitir que eu venha ser sucumbido na situação, mas aquilo que eu puder fazer, eu farei, e deixarei o restante para que Deus faça. O que Moisés tinha que fazer? Tocar nas águas. Você quer que o seu milagre aconteça? Você pode fazer alguma coisa. Agir em direção ao seu milagre. Agora, a maioria das pessoas, elas querem um milagre. Ela começou a orar hoje pelo milagre e ela já quer o milagre tipo micro-ondas, né? Já quer. Não é assim. Milagres, eles acontecem. Mas há um investimento da parte daquele que quer. Você precisa investir no seu milagre. Eu quero ser um grande pregador. Invista neste milagre. Eu quero ser um grande cantor, uma grande cantora. Invista neste milagre. E este ano é um ano especial para você começar e eu também. Então, meu querido, segundo conselho para mim e para você, vamos sair da inércia. Vamos deixar de ser espectadores e vamos passar a ser protagonistas. Protagonistas do reino de Deus. Vai, Moisés, toca no mar. Quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu. O mar se abriu. Era tudo que tinha que fazer, Senhor, era só tocar. A parte mais simples sempre vai ficar comigo e com você. E eu e você somos chamados para fazer isso. Terceira cosita que eu e você necessita ser para que o milagre que queremos aconteça. Para que venhamos marchar em vitória neste novo ano, creia em Deus. Creia. Sabe onde estão assentados os maiores incrédulos? Nos nossos templos. Sempre são eles. Até ateu tem mais fé do que alguns crentes. A incredulidade é uma escolha. Assim como crer também é uma escolha. Eu escolho crer em Deus, eu escolho não crer em Deus. 12 espias foram enviados no capítulo 13 e 14 de Números para fazer uma averiguação na terra prometida. Eles estiveram por lá, trouxeram do fruto da terra. Precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. Você vai no mercado e você vê o tamanho dos cachos de uva. Pequenininho, raquítico. Agora, lá da terra prometida, precisou de 2 homens trazer um cacho de uva. E eles chegaram. E quando chegaram, o povo todo se reuniu na frente do tabernáculo. E eles foram passarem um relatório. E disseram, olha, a terra que a gente foi, tem gigante. A terra que a gente foi, é terra que mata os seus moradores. E nós, quando chegamos ali, a gente se sentiu como gafanhotos diante dos moradores de lá.
10 com um relatório desse. Nem os frutos que eles trouxeram, eles não disseram o valor da terra. Qual foi o grande problema? Josué e Caleb. Caleb, mais ainda, se levantou e disse: não, gente, o Senhor está conosco. Nós vamos comer essa gente como come pão quentinho com manteiga. Eles são nossos, Deus está conosco e desamparou eles. Vamos para cima, vamos para cima. Agora, olha a incredulidade. Os 10, juntamente com o povo, já começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Só havia 2 ali que tinha fé em Deus. 10 contrário, o povo se une, todos estão revoltados. Como assim? Nós vamos morrer? Não, Deus os chamou para viver. Eles só tinham que crer. Porque quando você crê, a Bíblia já disse, tudo é possível ao que crê. Você e eu só precisamos crer. Mas tem um mar vermelho, mas creia. Mas está essa dificuldade, creia. A porta está fechada, e daí? Não importa se ela está fechada. Porque quem tem sempre a chave da porta é Deus. Ele abre e ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Creia. Creia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, partindo aqui para o encerramento. Irmãos, quando é questão de crer em Deus, tudo conspira contra a tua fé. Tudo. Você começa a crer e pensa que vai melhorar. Piora. Você começa a crer e diz, agora vai acontecer. Parece que fecha mais. Porque eu creio em Deus. Tiago disse que a nossa fé tem que ser provada assim como o ouro é provado no fogo. Porque o testemunho da nossa fé atinge 3 dimensões. A primeira, você e o seu entorno. A segunda, o reino das trevas. Porque quando você crê em Deus, o reino das trevas é envergonhado. Foi o que aconteceu com Satanás na prova com Jó. E terceiro, os céus se levantam para aplaudir Deus, dizendo, na terra tem um que confia em ti. Então a tua fé precisa dessa prova, e a coisa se torna mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil, ao ponto de você pensar, será que eu estou realmente com Deus? Será que Deus realmente está nesse negócio? Será que realmente Deus está comigo? Meu querido irmão, e aí a maioria corre para os profetas do Facebook para pedir uma palavra de revelação disso e daquilo. Esquece, o Deus que está com você só quer que você creia, ainda que não haja sinais. Aleluia. Eu vou contar a vocês algo que aconteceu com a gente. Eu não sei se eu contei isso aqui em Rio Claro ainda. Eu já estou com 61, irmãos. Cabeça já não é mais de 30, né? Mas não estou lembrado. Mas se contei, vou contar a segunda vez. Nós estávamos num lugar chamado Estirão do Equador. Estirão do Equador, o nome parece ser muito bonito, né? A gente fazia uma viagem de Manaus para esse Estirão do Equador, de barco. 8 dias e 8 noites, até Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Depois viajávamos mais 4 dias e 4 noites pelo Rio Javari, até esse lugar chamado Estirão do Equador. Um lugar bastante longe. E lá nesse lugar nós ficamos 5 anos trabalhando para Jesus. Uma comunidade de uns 480 pessoas ali, entre os civis que moravam e também um pelotão militar que cuida da fronteira do Brasil com o Peru. E quando nós fomos para
o Amazonas, era eu, minha esposa e a minha filha Karen. E lá no Amazonas nós tivemos o nosso segundo filho, que é o Elionai. Ele mora no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, lá na fronteira do Brasil com a Argentina. E nesse estirão do Equador, ali trabalhando, o Elionai começou a engatinhar e depois passou a andar. E uma manhã em casa eu tinha lá um quartinho, onde eu entrava toda manhã para fazer a oração, o devocional. E um dia eu estou lá e ele chegou, me puxando pela camisa, e dizia: papai, eu quero falar com o senhor. Eu disse: meu filho, o papai está orando, espere o papai terminar de orar que ele vai lhe atender. E ele saiu do quarto, e eu então terminei, vou saindo, está lá o menino. Então, meu filho, papai, hoje eu estou com uma saudade de comer pão. Eu queria tanto comer um pão hoje. Olha, pão, a gente via pão no estirão do Equador, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Quando eu vinha a Tabatinga, os Gideões mandava meio salário mínimo para a gente, eu esperava juntar lá 3, 4 meses, então vinha, fazia uma compra, viajava 4 dias e 4 noites para fazer a compra, fazia aquela compra, comprava um saco grande de fibra assim, cheio de pão, e íamos para o estirão do Equador. E não era tempo de ir. E quando eu chegava com aquele saco grande de pão assim, o nosso culto se tornava um culto maior do que o culto de Santa Ceia. Porque tudo quanto era crente, vinha para o culto. Mas não era para estar no culto, é porque depois do culto, vamos passar na casa do pastor. E aí, meu irmão, vocês sabem que crente é uma bênção, mas come uma barbaridade. E conta testemunho e come pão, conta testemunho e come pão, e aquela coisa toda, e o saco grande de fibra de pão. Acabava rapidinho. E não era tempo de ir, eu disse: meu filho, e quando a gente não tinha pão, a Francisca então cortava lá umas bananas peruanas, grande assim, cortava aquilo, fritava, e a gente tomava café da manhã com bananas fritas e café preto. Pensa num café da manhã. Café de muitas estrelas. Você terminar de tomar um café daquele, meia hora depois você estava, parece que tinha engolido um tijolo. Aquilo estufava. E uma hora depois você estava que nem um dragão, soltando fogo pela... uma azia miserável. Esse era o nosso café da manhã. E aí chega ele: quero comer pão. E eu disse: meu filho, não tem pão. Não, pai, consegue um pão para mim. E eu desci lá no pelotão. O sargento Santana, ele era o tesoureiro da nossa igreja. A nossa igreja era uma benção. O tesoureiro lá anotava um quarto de paca, um tatu, quarto de veado, um tambaqui, uma manta de pirarucu, uma manta de jacaré. Dinheiro era que nem perna de cobra. Muito difícil. Esta era a situação. E eu cheguei e disse: Santana, eu vim aqui hoje porque o meu filho acordou com vontade de comer pão, eu vim para você conseguir um pão para mim. Ele olhou para mim e disse: pastor, não tem pão não. Eu disse: mas de repente um que o rato roubou, levou, sei lá. Ele disse: pastor, nem rato tem. Porque quando acaba a comida, os primeiros a fugir é os ratos, né? E eu voltei e o menino estava na porta. Você sabe como uma criança, você que é pai, sabe quando uma criança quer alguma coisa. Ou ele ganha, mas que ganha, ganha, né? Ele disse: pai, o senhor trouxe o pão? Eu disse: meu filho, não tem pão, vai tomar café com bananas fritas. Não, eu não quero isso, pai, eu quero comer pão. E começou aquele sapateado pentecostal, e eu queria dar o pão para o menino, e não tinha de onde tirar esse pão. Falei: meu filho, você acredita que Deus pode mandar um pão para você? Ele olhou para mim com aquele olhar de criança de crente, né? Filho de missionário, porque filho de missionário eu vou dizer, ou a fé é tua, ou as lombrigas, né? Mas que a tua, Olhou para mim e disse: eu acredito, pai. Eu disse: então vamos lá para dentro do quarto. Entramos dentro do quarto, eu dobrei o joelho do lado de cada cama, ele do outro lado, com aqueles olhos grandes, pensando: o pão vai aparecer voando aqui. Eu disse: pode orar e pedir. Aí ele fez aquela oração de menino da escola dominical: papai do céu, o senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Hoje eu acordei com vontade de comer pão. Manda um pão para mim, papai do céu. E disse amém. Eu disse, mas já? Pensei comigo, Deus vai transformar aquelas bananas em sabor de pão, alguma coisa assim. E eu então saio do quarto com o menino, eu vou saindo em direção à cozinha e ele vai em direção à porta da sala. Eu disse, ei garota, onde é que você vai? Ele disse, eu vou sentar ali na porta e vou esperar o pão que o papai do céu vai mandar. Eu não tinha tanta fé que nem ele, passei pela cozinha, café com bananas fritas. E estava fazendo os bancos da igreja, do Estirão do Equador, no fundo de casa tinha montado uma mini carpintariazinha, e estou lá, desci para lá para trabalhar. E estou lá trabalhando, tinha passado umas 2 horas, eu tinha esquecido de tudo, e de repente na cozinha de casa começou uns gritos. Eu disse, meu Deus, alguém se acidentou lá. A Francisca se acidentou. A Karen. O Elionai, o menino, queria um pão. E eu vim correndo. Quando cheguei na porta da cozinha, ele tinha um pão na mão e ele levantava e dizia, ele mandou, pai! Ele mandou o pão, pai! Eu disse, meu filho, como é que foi isso? Ele disse, não, pai, eu sentei ali na porta e olhava para cima e dizia, Jesus, o meu pão. Olhava para baixo e dizia, Jesus, o meu pão. Apareceu um soldado, pai. Perguntou para mim, ei garoto, você quer esse pão? Eu disse, eu só estou esperando, eu já pedi para o papai do céu. Eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Saí perguntando para um e para outro quem era o soldado, não descobrimos até ontem. Quem sabe hoje ele está aqui. Aí lendo a Bíblia descobri que lá tinha um padeiro que fez um pão para Elias. Eu falei, deve ser ele. Deve ser ele. Creia em 2025, creia, porque o teu Deus te chama para viver uma história extraordinária. Marcha em vitória, o Senhor é contigo.